Eu acho que as coisas não são muito, assim dizer, bem separadas das outras. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas mais velhas, com amigos dos meus avós paternos ou maternos, e sobre a visão deles sobre futebol. Então, meu avô foi um dos muitos nordestinos que migraram para a cidade centro-oeste, sul, sudeste para trabalhar na construção civil, metalurgia. E nos jogos de Copa do Mundo, o rádio, né, portátil estava ali acessível e aquilo ali formava um imaginário futebolístico e nacional comum. E muitas vezes o futebol no Brasil, ele foi anestésico, ele foi uma compensação simbólica. Pelo menos ali na juventude, na época que meu avô trabalhava como um jovem operário da construção civil e metalurgia, em que havia o JK que dizia, olha, 50 anos em 5, o futebol era uma compensação simbólica. Vocês vão trabalhar arduamente para construir esse país, entrando, né, no interior desse país, a marcha oeste, o interior, construindo, urbanizando. E vocês lá no futuro vão ter um progresso. Vocês vão ser um país desenvolvido. Os seus filhos vão ter um índice de desenvolvimento humano de Suíça, Suécia, Dinamarca, Noruega. Ah, coitados. Então era um momento de migração, da transição do rural para o urbano. O futebol era presente. O bom jogo, o bom futebol e o futuro desenvolvimento eram hipótese. Então suspendia outra coisa. O Pelé, né, meu avô viu jogar presencialmente, suspendia temporariamente os tribalismos, os regionalismos. Se o Pelé fosse jogar aqui na Ilha do Retiro, em Recife, os torcedores do esporte, às vezes torciam até pro Santos. Se ele for jogar em Porto Alegre contra o Grêmio, os torcedores do Grêmio torciam pelo Santos. Então, o meu avô, quando morou em São Paulo, ele viu o Pelé jogar presencialmente. E ele disse, não, quando o Pelé ia jogar com o time da cidade de São Paulo, São Paulo capital, os times que tem lá, quando o Pelé de Santos saía do litoral paulista e ia pro litoral paulista, ia jogar em São Paulo, as pessoas torciam. Então, e ele era também um jogador da seleção nacional. Então, era ainda mais uma amálgama de um país que hoje está muito, vamos dizer, fragmentado. E não estou tirando as razões de quem pensa de um jeito ou pensa de um outro. Nos anos 80, depois veio o chamado romantismo trágico. Então, o Brasil não jogou, o Brasil não ganhou as Copas do Mundo da década de 80. Você tinha Marcelo do Flamengo, você tinha Renato Gaúcho, você tinha Doutor Sócrates, como é chamado em minha casa, minha família, pelo respeito à figura pelo qual ele passava, não necessariamente pelo seu posicionamento político, alguns concordavam ou discordavam, mas pela seriedade do qual ele concordava, de ver ele como um homem, no sentido de ver, era não só um jogador, mas era um atleta. O Birubiru, o Falcão, o Casagrande. E em 86 o Brasil é eliminado pela Itália, mas os torcedores da Itália, do Brasil e outras nacionalidades aplaudem o Brasil de pé nas semifinais da Copa de 86. E essa, 2002, foi a última grande geração, o encontro intergeracional. O meu avô viu 50, meu avô viu 58, 62 que o Brasil foi campeão, 70, 94, geração de 80. E eu pude ouvir do meu avô paterno e materno a impressão que eles tinham sobre o Brasil e sobre o que era o país da época, né? E foi o último cruzamento de gerações. Hoje, as crianças da minha família tiveram como sua primeira Copa do Mundo em 2014, 7-1. São crianças das quais, que para um país como o Brasil, que o futebol faz parte, não só como entretenimento, mas como parte da sua cultura, não se sentem mais. Ah, mas é globalização, é K-pop sul-americano. Não, se desvaiu por conta do próprio brasileiro. No Japão, em 2012, Coreia do Sul, o sujeito que era estudante ia para a escola, ele acordava junto com seu pai trabalhador horas antes, chegava cansado na escola, a criança, e o rapaz ou a moça, cansado no trabalho, mas para assistir os jogos da TV. Tu acha que se esse ano o jogo da seleção brasileira, o fuso horário, pegasse às 3 da manhã, ia ter tanta gente acordando como acordou em 2012, se tivesse uma pesquisa quantitativa? Então foi uma marca, e o pior é que assim, na década de 50,
O que é que diziam? Construam o Brasil com metalurgia, com automobilística, construção civil, que o Brasil vai ser uma Suécia, Noruega e Dinamarca. Hoje, o que torna uma nação desenvolvida, perdão, o domínio do refinamento das terras raras, o domínio dos algoritmos, o domínio da inteligência artificial. Nós não temos nenhum conforto que nós teremos um futuro desenvolvido. No campo econômico, independentemente de político, e nós não temos o conforto do futebol hoje. Então, o Brasil da década de 50, 60, 70 era o espelho de um país que se urbanizava, se industrializava, crescia e sua população acreditava num futuro no futebol. Hoje a gente vive o niilismo, com todo o respeito ao Marrocos e a qualquer nacionalidade. Eu vi o Brasil ganhar da Alemanha e da Itália. Hoje, infelizmente, eu precisei ver, não só hoje recente, o Brasil conseguir perder de seleções como Bolívia, Venezuela, respeitando todas as nacionalidades, mas são resultados muito ruins para aquilo que eu já vi, ainda como criança. A seleção brasileira jogar. E olha que eu não sou muito velho.